Convidei um amado para estar ministrando a palavra de Deus, nosso irmão Mateus, que vai estar ministrando. Cumprimento a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, primeiramente eu queria agradecer a Deus pela vida do nosso companheiro que nós acaba de conhecer durante esses dias, o evangelista Felipe. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, e que o Senhor não deixe faltar as providências dele na tua vida. A Bíblia diz: ser forte e corajoso, que o Senhor é contigo. Agradeço a Deus pela vida do pastor dessa igreja, a toda a nave da igreja, a vida da minha esposa, que está comigo nessa batalha aqui. Abra suas Bíblias que eu quero ser breve. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 ao 18. Eu vou lendo aqui, irmãos, para remir o tempo, enquanto alguns acham, outros já acharam, que diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tuu, filho de Zuf, eframita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina, e tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. Estava ali os filhos de Eli, Ofni e Finéias como sacerdote do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porção desta Penina, sua mulher, e a seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor não houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente, a irritando, porque o Senhor havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não estou eu melhor do que 10 filhos? Após ter comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado em uma cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou a Eli a observar-lhe, movendo os seus lábios, porque Ana só no seu coração falava, e os seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia a voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada, e disse: até quando estás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebi bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua filha por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz,
e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi e seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Irmãos, eu quero ser breve nas minhas palavras. A palavra de Deus vai relatar uma história, na onde um homem, Elcana, que era levita da casa do Senhor em Siló, que tinha duas mulheres, que era chamada Ana, e a outra, que significa, a palavra outra no dicionário em português, vai falar que é uma mulher de competição, competitividade. Aqui nós vemos uma história, uma mulher que não tinha filhos, e a outra que tinha. A história vai nos contar que Eli, o sumo sacerdote, já era avançado em idade, aproximadamente, já estava com uma idade de 99 anos, e os seus filhos Ofni e Finéias, que eram chamados filhos de Belial, que significa filhos do diabo, estava no sacerdócio de Israel. Quando o povo ia sacrificar, ele pegava da gordura e pegava a primazia, era para eles, primeiro era para eles, e o resto ia para Deus. E assim Israel tinha se corrompido, Israel tinha se perdido. Mas agora aqui, Deus vai entrar com uma providência, Israel. Deus que tinha que trazer um renovo, Deus ia mudar o quadro, Deus ia mudar a situação. E nesse exato momento Deus tinha que colocar um homem de Deus para trazer a palavra para o povo, para trazer o renovo para o povo, para trazer a transformação para o povo, para trazer a aliança para o povo. E nesse exato momento, quando ele subia de ano em ano, o quadro era devastado, a situação era irrevertível pela ótica humana, porque aquele povo, aqueles filhos de Eli, tinham o governo de Israel, e Eli serviu Israel por 40 anos, mas ele não teve governança sobre os seus filhos. Por isso que o profeta Salomão vai nos dizer na sua meia-idade, no livro de Provérbios: ensina o menino no caminho que se deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. Sabe que eu aprendo uma coisa, primeiramente para a minha vida, que sou pai de primeira viagem, que o exemplo da minha casa sou eu, que o espelho da minha casa sou eu, que o sacerdote da minha casa sou eu. Os nossos filhos vão se espelhar em nós, os nossos filhos vão servir nós como exemplo para ele, porque se a gente dá um exemplo de caráter, se a gente dá um exemplo de honestidade, se a gente dá um exemplo de fidelidade a eles, eles vão seguir pelos mesmos caminhos, porque o mundão aí fora está perdido, porque o mundão aí fora, a Bíblia vai nos dizer que o Deus desse século cegou entendimentos de muito. A palavra de Deus está sendo pregada, mas muitos não querem ouvir. A palavra de Deus está sendo falada, mas muitos estão com o coração duro. Mas João vai nos dizer, no capítulo 14, no versículo 6, ele vai nos falar que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, para morar no céu, para ir para o céu, para estar com o nome escrito no livro da vida. Tem que se render aos pés de Jesus, tem que reconhecer que somente Ele é Deus, e Ele é o Filho unigênito, que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto ao céu, e um dia há de voltar a buscar a tua igreja, e nós estamos com essa esperança. Enquanto isso, igreja, enquanto Ele não volta a buscar a tua igreja, nós vamos continuar marchando, nós vamos continuar servindo, nós vamos continuar adorando, porque o nosso alvo é Jesus, o nosso foco é Jesus, e um céu de morada para nós. Enquanto Ele não vem, vamos pregar a palavra dEle, vamos anunciar o evangelho dEle, porque tem muitas almas sedentas. Mas você fala: a minha família não está nos pés de Jesus, a minha família está desestruturada, mas você vai dizer como aquele centurião falou, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É Deus quem transforma, é Deus quem cura, é Deus quem liberta, é Deus que tira o paralítico ali e faz ele andar, é Deus que tira das drogas, é Deus que tira da prostituição. Você não vai fazer nada, mas você vai colocar o joelhinho no chão e vai falar: filho de Davi, entra com providência, filho de Davi, muda o quadro
4, salva a minha família, porque tem uma promessa divina na minha vida, e eu creio que vou vivenciar ela, e a palavra do Senhor não volta vazia, porque Ele vai dizer: pastor, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para cumpri-la. Ele não é filho do homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, mas Ele vela, pela palavra dEle. Israel estava vivendo por um declínio espiritual. A idolatria tomou conta de Israel, porque Israel era aquela mentalidade, pastor. O Deus de Israel era quem governava eles. Mas agora, se você for olhar, em 1 Samuel capítulo 8, Joel e Abiás, filho de Samuel, começa a se corromper. Então o povo começa a falar: queremos um rei para nós, como o povo inimigo tem. Nesse exato momento, Samuel vai falar com Deus, mas Deus fala assim: o povo não quer mais que eu governe eles, mas dá um rei para eles. Mas antes de chegar nessa parte, Ana era estéril. Ana aproximadamente orou por 24 a 25 anos de idade, 25, 24 anos, pedindo um filho ao Senhor, porque a Bíblia diz que Deus tinha cerrado a sua madre, ela não podia ter filho, ela não podia gerar filho, e pela cultura judaica, uma mulher que não podia ter filho, uma mulher que não podia gerar filho, era desprezada automaticamente pela sociedade, não tinha utilidade nenhuma. Mas Elcana tinha Penina, e Penina tinha muitos filhos e filhas, a palavra de Deus fala. E por ela não ter filho, quando eles subiam de Ramataim Zofim até Siló, que é aproximadamente 10 quilômetros, eles andavam para sacrificar ao Senhor, de ano em ano, a palavra de Deus vai dizer que a outra a irritava, a provocava. Em outras palavras, a outra pisava em cima dela, a outra humilhava: eu tenho filho, você não tem, eu sou capaz, você não é, você não tem utilidade, você não vai para lugar nenhum, você não vai ser ninguém. Mas eu glorifico ao Deus que eu sirvo, porque enquanto ela irritava, a aflição nos abate, a perseguição nos aflige, a calúnia vai machucar o nosso interior, e a esperança em nossas vidas vai nos abater, vai envelhecer os nossos ossos, porque a gente fica tão esperançoso que Deus prometeu, que Deus falou, que a gente queremos para nós no agora, mas esquecemos que o dono da obra, que o dono da vida, Ele dá no momento dele. A gente fala: mas Deus se esqueceu de mim. Mas Deus não se esqueceu de ninguém. Deus não te deu ainda porque você não está preparado. Não, Deus não te deu ainda porque você não está pronto. É igual você olha, pede uma casa, pede um carro, Deus abre a porta, começa a trabalhar. Deus, se você me dá um emprego, eu dizimo todos os anos na casa do Senhor, abre a porta de emprego. O que acontece? O cansaço, não vou para a igreja, não sobra dinheiro, o devorador está destruindo tudo. Mas Deus não deu para Ana, porque Ele tinha cerrado a madre. Mas Ana era uma mulher de oração, Ana era uma mulher temente, Ana se rendia aos pés de Jesus, Ana era fiel a Ele. Mas mesmo assim Ele cerrou a madre. Mas você vai falar: mas que Deus ruim que é esse? Não é que Deus é ruim, é que Deus tem o seu tempo certo. Eclesiastes vai dizer que era tempo para tudo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não se preocupe por essa situação, não se preocupe com esse quadro, porque ele vai mudar, ele vai reverter a história, e você vai cantar um hino de Jeová, como Miriam cantou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele pode demorar, Ele pode se calar, mas o deserto na minha e na sua vida, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Ele não deixa o pão de cada dia faltar, Ele não deixa a despensa vazia. E quando Ele opera, a Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Sabe que eu aprendo? Enquanto Penina pisava nela, enquanto Penina humilhava ela, enquanto Penina zombava dela,
dela, ela estava chorando, mas ela sabia que o Redentor dela estava olhando para ela. Enquanto ela estava chorando, Deus estava olhando as lágrimas de Ana. Enquanto ela estava humilhando, Deus estava gerando na madre dela um homem chamado Samuel, que significa no hebraico, Deus ouve. E Deus está ouvindo oração nessa noite de crente aqui, que você acha que se perdeu, mas a Bíblia diz que o justo tem muito e seja feita a sua oração. E nessa noite, no nome de Jesus Cristo, Ele vai dar a resposta na tua vida, Ele vai dar a resposta no teu coração. E digo nessa noite, espera e verá a glória de Deus na tua vida. Dou um mês para você vir aqui e contar a bênção de Deus na tua vida, que Deus dos exércitos fez, porque Ele opera, Ele cura, Ele salva ainda. Ele não mudou, quem mudou somos nós, mas Ele continua o mesmo na minha e na sua vida para todos sempre. Mas mesmo humilhado, pastor, é difícil. Muitas vezes, ser cristão, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que eu venci o mundo. Ana estava, é duro, irmãos, falar, a gente é ser humano. Uma pessoa provocar a gente, a raiva vem, porque é instinto humano. A ira vem, mas a Bíblia diz: ireis e não pequeis. Mas era dentro da casa que vinha a provocação. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? Até muitos que batem nessa costa, conta comigo, pastor. Na hora que você está passando pela dificuldade, te abandona. O Pedrão, a Bíblia vai nos dizer, lá em Mateus 26, Jesus disse: ferirei o pastor, e todas as ovelhas, todas as ovelhas do bando se dispersarão. Jesus falou todos, Jesus não abriu exceção para um, mas todos. Jesus foi ao sinédrio ser julgado, todos abandonaram Jesus. E quando Pedro estava ao padre de Jerusalém, mas uma fala: não é tu que fala que nem Jesus. Ele fala: não conheço alma nenhum. Mas vai falar: você fala igual a Jesus, você anda igual a Jesus. A sua conduta mostra que você serve a esse Jesus Cristo Nazareno. Mas ele diz três vezes ele nega Jesus. E Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negará. Ó, para você ver, estava com Pedro. E quando Jesus volta para ficar 40 dias na terra, não só a fazer, mas a ensinar, em Atos capítulo 1, Jesus fala: cadê Pedro? E os primeiros que estavam com Pedro: mestre, Pedro te negou, Pedro te rejeitou, Pedro te desprezou, deixe ele parar. Os que batiam na costa de Pedro, que estava junto com Pedro, mas quando Pedro nega a Jesus, eles desprezam a Jesus. Mas eu glorifico a Deus, que Jesus não desampara ninguém, que Jesus não faz acepção de ninguém, que Jesus não humilha ninguém. Ele fala: manda chamar Pedro, manda chamar Pedro. Ei, aquele que te humilhou, aquele que desprezou, igual Penina estava fazendo para Ana, vai ver que Deus é na tua vida, vai ver que o Senhor é na tua vida, porque você não vai precisar colocar a mão, mas você vai de joelho no chão, porque com as minhas mãos eu não faço nada, mas de joelho de chão eu vou além. De joelho no chão eu falo: Senhor, eu sou dependente do Senhor, eu sei que eu não posso fazer nada, mas quando eu coloco as mãos no chão e a boca no pó, eu sei que Ele, o dono da vida, pode fazer na minha vida, Ele pode fazer acontecer. A situação está difícil, mas você fala: estou desempregado. Mas não se preocupe, que Ele é o dono da vida, Ele abre porta onde não tem. A Bíblia diz também, no nome do Senhor Jesus, que é glorificado para todos sempre. A palavra do Senhor vai dizer: varões galileus, por que olhais para os céus? O mesmo Jesus que foi assunto ao céu, há de voltar. Ele vai voltar a buscar a igreja. É uma promessa, essa promessa vai acontecer. Então aquieta o seu coração,
Aquieta a sua alma. Enquanto Ana estava sendo humilhada, até que o sacerdote encontra ela como embriagada, porque as circunstâncias da vida, muitas vezes, é difícil abrir a boca para orar, pastor. O sofrimento bate, a tristeza bate em nossas vidas. Mas por quê? Somos carne e osso. Jesus disse que nós ia sofrer aflições nessa vida, mas o segredo do evangelho genuíno em nossas vidas é o quê? Confiar no soberano, no Senhor dos senhores. A nossa confiança está nele. O salmista diz que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós, povo de Deus, fazemos menção do Senhor, o nosso Deus, porque nós sabemos que a vitória vem do alto, a resposta vem do alto, a providência vem do alto. Para a ótica humana nós somos chamados, pastor, de loucos, porque já ouvi pregar numa congregação esses tempos atrás, pastor. Uma pessoa dentro da igreja falou: "Você é louco, irmão?" Tinha acabado de entrar na porta da igreja, nunca havia aquele cidadão na minha vida. Falei: "Por que, irmão? Você prega que Jesus, você vai pregar de Jesus hoje?" Falei: "Vou, mas ele não faz na minha vida." Falei: "Meu filho, não é porque ele faz na sua vida que ele não vai fazer na minha, porque o segredo do evangelho é ser fiel à palavra de Jesus. Infelizmente, muitos estão manchando o nome dele. Por isso que muitos não querem voltar para a igreja, por palavras que foram proferidas, pela conduta de muitos, da minoria, não é nem muitos, mas tem um povo ainda que eu glorifico a Deus nesse Brasil, que ama a palavra dele, que fala acerca do reino dele. Então, veio de dentro, na vida de Ana, estava sacrificando, mas estava pisando, e o sacerdote que já tinha perdido a visão, a história nos conta, acha que ela tinha bebido, mas a dificuldade vai nos impedir muitas vezes de orar, só vamos chorar. Infelizmente a circunstância da vida vai nos abater, mas é momentâneo, nem tudo é para sempre, nem tudo é para sempre. Mas você fala: "Estou desempregado, o que eu vou fazer? Paga aluguel, Deus fechou as portas." Não, muitas vezes Deus te dá livramento, porque às vezes se você ficar em meio de alguns, você se corrompe. Esses dias, evangelista Felipe, passei por uma situação na empresa. Fazia 3 dias que eles não pagavam o meu salário, tendo aluguel para pagar, 2 filhos para criar, esposa, porque a gente é o sacerdote da casa. Falei: "Jesus, como que eu vou reverter essa situação?" E mandava mensagem, nada. Vou resolver, nunca resolvi. Sabe o que foi o segredo? Fui no quarto, fechei a porta e fui falar com ele. Ele que manda no céu, manda na terra, manda no inferno, manda no céu. Ele é quem dá a última palavra na minha e na sua vida. Quando eu vi, minha esposa chamou: "O dinheiro está na conta", porque é Deus quem faz, é Deus quem decreta. Para muitos você não vai ser nada, para muitos você vai para as drogas, não vai sair da bebida. Talvez muitos falaram: "Você não vai ser ninguém, a sua família é destruturada." Mas Deus, Ele olha as coisas pequenas desse mundo e Ele se capacita. E Deus sabe do leito que Ele te tirou. E muitos olham hoje e falam: "Como Deus mudou a vida dele, como Deus mudou a vida dela." Sabe o que é isso? É poder de Deus na minha e na sua vida. Para a humanidade você não vai para lugar nenhum, para a humanidade você não tem utilidade, para a humanidade você é inútil. Mas para o Deus que eu e você servimos, nós somos preciosos para os olhos dele.
porque a palavra de Deus que um abismo puxa ao outro. Então, se estão fazendo maldade com você, se estão mexendo no seu caráter, se estão mexendo na sua índole, aquieta o teu coração, porque tem um advogado fiel no céu, que peleja pela minha e pela sua causa. Aquieta o teu coração, que Ele vai cuidar, porque Isaías capítulo 54, o versículo 17 vai dizer, que todo instrumento preparado contra ti, e toda língua confessada contra ti não prosperará. Essa é a herança do servo, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe que eu aprendo trazendo para os dias atuais, que quem ora, que quem tem intimidade com Deus, tem resposta, tem providência. Você quer ver acontecer na tua vida, faz um propósito com Deus, porque Ana fez um voto nazireu, de não beber bebida embriagada, de não cortar os seus cabelos. Sabe também, ela fez esse voto nazireu, que significava na história, de não aparecer em defunto nenhum, seja de parente, de conhecido. E esse voto ela fez: Senhor, se tu me dá um filho varão, eu darei todos os dias para servir na obra do Senhor. Sabe que eu aprendo, igreja? Quer ver a resposta de Deus na tua vida? Vai para o jejum, vai para a oração, porque Ele não mudou. Sabe esse versículo que eu falei antes? Nos dias atuais significa assim, que fofoca não pega em crente, que feitiçaria não pega em crente, que contenda não pega em crente, que maldição não pega em crente, porque ele está debaixo da autoridade do Deus de Israel, que eu e você servimos. Então você tem autoridade no nome de Jesus. A autoridade foi otorgada na tua vida. Então profetiza. Está difícil, vou profetizar. Está difícil, mas a situação vai mudar, porque Ele continua o mesmo, e Ele vai operar na minha e na sua vida. E teve um filho, e colocou na casa do Senhor, para Eli cuidar. Ele podia se corromper também, ele podia também fazer o que os filhos de Eli faziam. Mas a mensagem nessa noite, que a oração tem muito em seus efeitos. Aproximadamente 24 a 25 anos orando, irmãos. Não é 25 dias, não é 24 dias, é anos. É metade da nossa vida. E toda mulher fica feliz quando tem um filho, ou uma filha, quando sabe o sexo. E para ela ser desprezada, machuca na alma, machuca no coração. Tem palavras que é proferida, e palavras dói mais do que um tapa na cara. Mas nessa noite, em nome de Jesus que eu sirvo, Deus está sarando as feridas. Deus está entrando naquele lugar que só você sabe, e Ele está curando. E muitos que te humilharam, que te machucaram, vão ter que pedir perdão. E se alguém está desempregado aqui, em nome de Jesus, portas estão sendo abertas em nome de Jesus. Está sendo aberta, porque Ele é poderoso. O Deus que eu sirvo, Ele continua fazendo, Ele continua realizando. Então fica a mensagem: Deus levantou Samuel para fazer a obra. Quem faz a diferença no lugar somos eu e você, porque estamos na terra, não pertencemos a ela, moramos na terra, mas tem um céu de glória esperando a igreja que somos nós. Então fica com essa palavra: a aflição vai passar, porque Paulo fala: estou na escassez, glorifico a Deus, mas se estou na abundância, eu louvo ao nome dEle, independente da circunstância. Eu vou adorar esse Jesus que é maravilhoso na minha vida. Pastor, Deus te abençoe, respeitando o horário. Deus te abençoe. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia.